A paz, Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para uma aula, para a 11ª aula, na verdade, desse conjunto de aulas da revista da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2023 para os jovens. E hoje se comemora o Dia do Pastor. Por isso, minha homenagem a todos os pastores, aqueles que, porventura, executam este árduo ministério, e que Deus abençoe, então. Queridos, vamos começar com a nossa aula falando sobre gratidão, livramento e ação de graças. E é sobre isso que a aula de hoje vai tratar. Bom, a gente tem diante de nós o Salmo 116. O comentarista da seleção fez até algumas incursões um tanto ousadas em relação ao uso do Salmo 116, e eu já vou falar para vocês sobre isso. Mas uma das mais belas frases deste salmo está aí, no texto principal da nossa lição. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Verso 12 do Salmo 116. O que a gente pode dar? Já pensou em você ser convidado para uma festa de aniversário de alguém que já tem tudo? E aí você pensa, que presente eu posso dar para alguém que já tem tudo? Para onde eu vou? O que eu compro? Aí você fala, poxa, eu acho difícil, porque eu tenho que dar um presente numa festa de aniversário para alguém que é rico, milionário, ou que, pelo menos, tem uma vida tão confortável ao ponto de não necessitar de nada material. Esses dias atrás eu quis fazer uma homenagem para um amigo meu, só que é um amigo que tem um tanto bom de dinheiro, vive uma vida boa, tá tranquilo. E aí você fala, poxa vida, que presente poderia dar? E aí eu percebi uma coisa interessante que me ajudou na hora de preparar essa lição. Os melhores presentes não têm valor monetário. A maioria dos bons presentes, dos verdadeiros presentes, tem significado. E aí que entra a nossa relação com Deus também. Aquilo que nós devemos dar a Deus não é algo monetário, ainda que, lógico, a gente pode utilizar o valor monetário na ajuda aos pobres, na caridade de um modo geral, na entrega na oferta da igreja, no dizimar da igreja, e tudo que a gente faz em prol do reino de Deus. Mas o grande presente a Deus, a grande entrega a Deus, não é algo material, é algo imaterial. E é algo que Deus nos pede, que é todo o nosso coração, alma, corpo, espírito, tudo que é em nós, bendiga o seu santo nome. Ou seja, o discipulado exige tudo. E aí, a gente faz essa pergunta que o salmista faz porque ele está grato. Ele está diante de uma situação em que Deus o livrou, Deus cuidou dele. Esse salmo é atribuído a Davi. E ele se sente grato a Deus pelos livramentos que o Senhor efetuou na vida dele. E foram vários, todos sabem disso. E então, é nesse espírito de gratidão que a gente começa a discutir como a gente vai se relacionar com Deus de forma vertical. Que tipo de benefício, que tipo de paga eu posso dar a um Deus que me dá tudo e que já tem tudo? Então, nessa dinâmica, a gente vai tentar estabelecer esse critério vertical. A gratidão, ela é estendida de modo vertical a Deus por tudo que Ele nos dá. Se você puxar o ar aí, seus trilhões de células vão vibrar exatamente porque Deus te deu essa vida. E aí, como a gente manifesta gratidão a Deus de modo vertical? Ora, uma das formas é nos relacionar bem de forma horizontal com os nossos irmãos. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, a manifestação de ação de graças a Deus em relação vertical pode ser executada de forma direta, numa forma horizontal aos nossos irmãos, criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus criou todo o universo como se fosse o seu templo de habitação. E ele coloca, então, uma estátua neste templo, como todos os templos tinham no Oriente Médio, no Antigo Oriente Próximo, que era a região onde nós vemos os acontecimentos bíblicos. E aí, essa imagem é o homem. Essa estátua, essa imagem que ficava dentro do templo, dentro do universo, é o homem representando Deus que criou todo o universo e que, portanto, está fora dele. Porque ninguém cria algo estando dentro.
criar algo a partir de fora. Então, Deus, que é transcendente, está fora do universo, está além do universo, é acima de todas as coisas, cria o universo como seu templo e coloca dentro dele uma imagem para representá-lo, que no caso é o homem. Portanto, quando nós nos manifestamos gratos a Deus, manifestando esta gratidão em forma de ações diretas aos nossos irmãos, às pessoas que estão aos nossos lados, aos nossos próximos, amando o nosso próximo, nós fazemos aquilo que Deus nos mandou fazer e traduzimos em ações aquilo que Deus nos colocou como dádiva, como presente, que é a vida e todo o sustento. E aí, quando a gente percebe essa relação horizontal que se manifesta também na vertical, nós criamos uma figura, que é exatamente a figura de uma cruz. Nós vemos, então, a relação entre Deus e o homem ser totalmente consolidada através de Cristo. É Cristo que une o transcendente e o imanente. É Cristo que une céu e terra na mesma pessoa. É Cristo que une divindade e humanidade no mesmo ser. Então nós temos em Cristo a consolidação de um relacionamento íntimo entre o homem e Deus. E esse Deus que provê tudo faz com que este homem que recebe tudo seja grato a este Deus que proveu tudo. E assim a gente tem essa relação de amizade, de amor, de proximidade, e esse relacionamento nos conduz para mais próximos da divindade. Olha que lindo isso, né? E é o Salmo 116 que nos traduz um pouco dessa relação, desse relacionamento íntimo que é movido por gratidão. E aí nós temos o texto bíblico que é a nossa discussão. E aí eu separei para vocês, em amarelo, aquilo que Deus faz. Observe que quando você vai ler um texto bíblico, tenha o costume de você, ao estudar, circular os verbos. O que um verbo faz? O verbo designa estado ou ação. Não vou dar aula de português para vocês, mas o verbo designa estado ou ação. Então nós olhamos para os verbos aqui neste texto. Ele ouviu, ele inclinou, eu invoquei. Piedoso é o Senhor exerceu piedade. Todas essas ações foram feitas por Deus em amarelo e feitas pelo homem em verde. Tá vendo? Então, quando você separa estas ações, você começa a observar os sentimentos por trás das ações. E estes sentimentos são vários. Estas ações são várias. O salmista começa louvando o Senhor, amando o Senhor literalmente, se relacionando com Deus, porque Deus ouviu a sua voz e a sua súplica. Depois, o que mais Deus faz? Deus se inclina para ele os ouvidos, ou seja, dá atenção àquela pequena criatura que é o homem. E aí ele se sente grato por causa disso e invoca o Senhor enquanto ele vive. Nos momentos de dor, ou seja, quando o cordéis da morte o cercam, em momentos de angústia, ele pode encontrar refúgio no Senhor. E aí ele percebe que o Senhor ele não é alguém distante em relação a ele, e nem alguém que não olha para o sofrimento dele. Ele diz: piedoso é o Senhor. Aí ele diz outra coisa: e justo. Ele sabe que este Deus que se aproxima também vai julgar sua impiedade, porque se Deus é piedoso, quanto mais o Deus de piedade se aproxima de nós, mais nós reconhecemos a nossa impiedade. E aí nós, logicamente, vamos reconhecer que Deus é justo. E aí o salmista tem mais um motivo para gratidão. Nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Ele estava com o abatido. Ele me livrou. O salmista estava abatido, mas o Senhor o livrou. O Senhor fez algo por ele. E aí, o próprio salmista, estando diante desse abatimento, talvez de uma depressão, talvez de um momento de angústia, em um momento de dificuldade, ele fala para si mesmo: volta minha alma ao teu repouso. Ou seja, para de circular, porque a nossa mente ela foge para o passado, para o presente, foge para o passado, foge para o futuro, tenta focar em coisas materiais muitas vezes, e aí a gente precisa chamar-nos nós mesmos a atenção, dizendo: ei, acorda, você tem Deus, Ele é teu repouso,
é teu cuidado. Talvez somente se tivesse lembrado quantas vezes eu escrevi isso, que Deus é meu repouso, que Deus me livra no momento da angústia, que Deus é meu socorro. E aí, eu não vou viver aquilo que eu mesmo prego? E então ele começa a agradecer a Deus, ó, porque tu livraste a minha alma. E aí ele começa a prometer, ó, andarei perante a face do Senhor. Criei, por isso falei, eu estava aflito. Eu dizia na minha precipitação que todo homem é mentira. Porque a primeira coisa de alguém que está decepcionado, que está frustrado, que está triste, é achar que todas as pessoas não prestam. Que não, você já viu aquela pessoa que tem um casamento frustrado? E aí, quando ela se divorcia, ela passa a falar contra a instituição do casamento como algo falido, exatamente porque a sua experiência foi ruim. O salmista, ele na sua precipitação fazia a mesma coisa. Ele dizia que nenhum homem prestava, ele dizia que tudo era mentira, ele dizia que o mundo não valia a pena. E aí, de repente, ele começa a perceber que o Deus piedoso se manifesta no mundo em favor dele. E aí ele começa a dizer a tão bela frase do verso 12, que darei eu ao Senhor pelos benefícios que ele me dá. Porque, no final das contas, o salmista reconhece que não é por merecimento. Que se fosse por merecimento, a impiedade do salmista o faria ser morto. E aí, é essa graça oferecida por Deus e essa misericórdia oferecida por Deus que constrange a alma do salmista a ser grato. E aí ele quer oferecer sacrifícios de louvor, invocar o nome do Senhor e principalmente começa a lembrar daquilo que ele deve. Ele paga os votos ao Senhor e ele quer ir à casa de Deus agradecer. Então nós temos aí uma conclusão simples de que a gratidão vem de um relacionamento de amor e graça entre o homem e Deus. E há também, logo no começo da nossa lição, uma frase que eu achei muito bonita do comentarista. A gratidão na vida de um crente revela o cultivo da humildade, pois o crente sabe que o que ele recebeu veio de Deus e não das suas próprias forças. Toda vez que a gente achar que aquilo que a gente tem ou recebe, ou os dons que nós manifestamos, provém de algo nosso, de nós, do nosso esforço, daquilo que nós fazemos, nós abrimos o coração para o pecado favorito do diabo. Sabe qual é o pecado favorito do diabo? O orgulho. E aí é esse orgulho que precede a queda. Essa frase é célebre. O orgulho precede a queda. Por isso, tomemos cuidado em não ser gratos ao Senhor por tudo que Ele já nos faz. Sejamos nós a também dizer que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito. E aí, no primeiro tópico deste salmo, desta lição, ele já começa explicando. E aí ele faz uma inserção polêmica, eu acredito. Ele primeiro diz que o salmo verdadeiramente faz parte do Halel, que é um conjunto de salmos de louvor. E existem mais, na verdade, do que só esses poucos salmos, esses 5 salmos do Halel. Os próprios cânticos dos degraus são cânticos de louvor. No final tem os aleluias nos salmos. A gente já falou sobre os salmos na primeira lição. Se você não viu, volta lá na nossa primeira lição, que tem um contexto geral dos salmos, e aí eu falo sobre os aleluias do final. E aí ele diz uma coisa, que Jesus poderia ter cantado este salmo na sua última ceia, quando eles cantaram louvor antes de ir para o Getsemane. E aí fica uma dúvida, porque é uma afirmação bastante ousada. Dificilmente a gente pode afirmar exatamente o que Cristo escreveu na areia quando estava falando com a mulher que ia ser apedrejada por adultério, e dificilmente a gente consegue dizer qual salmo Jesus cantou. O que a gente sabe sim, que provavelmente tenha sido um cântico de um salmo. Porém, não se sabe se poderia ser o Salmo 116. De repente era um salmo comum, um salmo de alegria, um salmo de louvor, e não necessariamente já incutir a ideia de que talvez pudesse ser o Salmo 116. Não há muita base para a gente dizer isso, só olhando para o antes e o depois, como se de repente ele fosse cantar este salmo como uma dica para a sua morte futura. Não sei, acho que seria um pouco precipitado dizer isso, mas seria legal imaginar que talvez nós estejamos lendo um salmo que Jesus cantou antes de ir para o Getsemane. E aí ele fala sobre os cordéis da morte, as angústias do inferno. Você imagina que alguém para dizer esse tipo de frase, caracterizar com essa adjetivação
A situação em que está vivendo é porque ele estava em um momento de muita angústia, de muito sofrimento, não é? Angústia do inferno, cordéis de morte. Isso é uma típica fala de alguém em profunda tristeza, em profunda depressão. Alguém no fundo do poço, como nós diríamos. Mas aí ele faz algo que todos nós devemos fazer e aí aprendemos com ele. Invocamos ao Senhor no meio do vale, das tristezas, das tribulações, das angústias, no meio das nuvens escuras das tristezas, da depressão, surge um sol brilhante quando nós invocamos o Senhor. Ele é o sol da justiça. E como diz o próprio salmista, ele é nosso amigo, ele é misericordioso, ele é piedoso, é ele que nos resgata. Mesmo nós não merecemos, mesmo que nós não mereçamos, ele ainda assim estende as suas mãos para nós. E nós devemos ser gratos por isso, porque ele ouve a nossa súplica, ele nos livra dos perigos. Quantas vezes Deus te livrou de situações terríveis e você nem sabe disso? Só vai saber disso provavelmente no pós-vida. Só depois que morremos, nós saberemos o tanto de livramentos que nem sequer registramos em nossa memória, em nosso ser, porque o Senhor não nos livrou e nem assim, e nem nos revelou desses livramentos. Já o tópico 2 vai falar sobre o poderoso livramento do Senhor. Exatamente o que viemos ligando aqui a partir do tópico 1. Deus é piedoso, justo, misericordioso. A nossa vida pertence a Deus porque Ele criou. Nós somos patente de Deus. Ele nos patenteou. Foi o pecado que nos tirou da beleza da fábrica que viemos. Nós estamos hoje sofrendo por uma queda e a nossa vida sofre por causa de uma queda do pecado que nos tirou da presença de Deus, que é o fabricante, que é quem nos deu o manual, a Bíblia, para que a gente possa lembrar das configurações originais. Infelizmente, nós continuamos dando defeito. Sabe por quê? Porque erramos desde o começo. Nós viemos perfeitos de fábrica e nós erramos. E aí nós adquirimos para nós um defeito que perdura e que continua indo enquanto a humanidade é a humanidade. E aí Jesus vem como alguém para restaurar-nos a configuração original. Vem alguém para alimentar o hardware e para redefinir o software. É isso que Jesus vem fazer. E aí ele vem fazer isso através do seu grande amor, do seu favor, da sua grandeza, da sua misericórdia. É na cruz do Calvário, derramando seu sangue carmesim, que ele nos liberta dessa opressão do pecado e nos ajuda a voltar para Deus, esse Deus justo, misericordioso e piedoso. E é esse Deus que nos livra dos laços de morte, das angústias do inferno. É este Deus que nos livra do sofrimento causado pelo pecado. Por isso que a gente deve ser cada vez mais nos voltarmos a Deus. Como diz o salmista, volta minha alma para o teu repouso. Se você está em momento de angústia, se você está em momento de tribulação, pense nisso. A melhor saída que você tem não é correr de Deus, é correr para Deus. Aí sim, você vai ter verdadeiro repouso, tranquilidade para sua alma. O próprio Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Darei descanso para as vossas almas. Sabe o que é isso? Alma cansada. Jesus está dizendo aí, vem para mim que eu vou dar descanso para essa alma cansada. É isso que o salmista diz, é isso que Jesus oferece no seu texto sagrado. Por fim, o último texto, o último tópico vai nos puxar para uma sensação de gratidão plena. E aí essa gratidão precisa se manifestar. Como? Através de ações práticas. Que tipo de ação? A vinda ao culto, a celebração. Lembra do salmista no final? Eu vou na tua casa, eu quero habitar na tua casa, eu quero ir e louvar o Senhor no teu templo. Eu quero, diante de ti, erguer as minhas mãos. É isso que o salmista, não só no que este salmo traz, mas em vários outros que Davi escreveu. Eu vou ir na sua direção, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele fala desse desejo de reproduzir essa gratidão por meio de ações concretas.
Então, como você faz isso? Através da sua própria vida. Primeiro, entregue-se, renda-se, entregue-se a Deus. Busque uma vida que reflita Deus, que faça com que Deus observe você e perceba que você é grato, não só da boca para fora, mas através de ações, através daquilo que você pode fazer pelo reino de Deus, mas também pelo seu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Às vezes essa imagem está corrompida pelo pecado, está destruída, destroçada, distorcida pelo pecado. Você pode ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Não só dentro dos cultos, não só na atividade da igreja, mas fora da igreja principalmente. Seja você o farol que guia nas tempestades as pessoas para a direção correta, a direção de Deus, para o colo de Deus, para os braços de Deus. E isso faz parte da nossa devoção, da nossa capacidade de agradecer a Deus. Que te darei, Senhor, pelos benefícios que nos tem feito. E aí Deus responde: tudo, de tudo, aquilo que verdadeiramente tem significado. O melhor presente é aquele que tem significado, não preço. E aí o significado do tudo é tudo. Todo o teu corpo, alma e espírito sejam prontamente entregues. Romanos diz, Romanos capítulo 12, que o nosso culto racional é uma entrega completa. Romanos 12, 2. A gente deve entregar-nos completamente, que é o nosso culto racional. Literalmente o que Paulo está dizendo vai lá para o altar e se coloca como na posição de sacrifício. Se entrega. Esse é o seu culto com inteligência. Entenda que esse Deus misericordioso, poderoso e liberador, provedor, que cuida de você, que ama você, é um Deus que quer você por inteiro. Não pela metade, não um percentual pequeno que você dá, mas Ele quer você por inteiro, para que Ele possa inserir você no plano dele e assim também cumprir a promessa que Ele fez aos discípulos. Um dia voltar e buscar você, para que aonde Ele estiver, você esteja também. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo, chame seus amigos para curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima lição. Que Deus abençoe vocês. Até mais.